Durante umas férias, meu filho de 7 anos sussurrou para mim: Mamãe, ali está meu pai com outra mulher. Fiquei pálida, meu marido havia falecido há 3 anos. E quando me aproximei daquele homem, descobri que... Mas antes de continuar, me conte nos comentários, de qual cidade você está me ouvindo? Eu adoraria saber até onde minha história chegou. O relógio marcava 8h30 da manhã quando Isabela ajustou a alça da bolsa e parou diante da janela do pequeno apartamento onde havia vivido nos últimos 3 anos. Do lado de fora, a cidade despertava entre buzinas, passos apressados e um céu cinza que ameaçava a chuva. Ela ficou observando as gotas começarem a escorrer pelo vidro, como se cada uma carregasse uma lembrança. Parecia-lhe um reflexo exato de sua vida, um movimento constante que não levava a lugar nenhum. Tinha 36 anos, mas em seu rosto havia um cansaço mais profundo que o do passar do tempo. Era a marca invisível do luto. Desde aquela ligação que lhe anunciará que Julian, seu marido, havia sofrido um acidente no sul do país, ela nunca mais olhou o mundo do mesmo jeito. Diziam que ele havia caído com o carro em um desfiladeiro durante uma viagem de negócios. O corpo nunca foi encontrado, mas as autoridades foram categóricas. As chances de que estivesse vivo eram inexistentes. Isabela passou semanas sem dormir, repetindo para si mesma que a qualquer momento ele entraria pela porta. Mas os meses se transformaram em anos, e a esperança em costume. Um costume frio, mecânico, onde só cabiam os horários da escola do filho e os turnos na biblioteca onde trabalhava. Enterrou as fotos, as lembranças e o próprio reflexo no espelho. Naquela manhã, algo diferente a impulsionou a se levantar com uma ideia que a princípio lhe pareceu absurda: viajar. Não tinha um motivo claro, apenas uma necessidade. Talvez fosse o desejo reprimido de respirar outro ar, ou talvez o eco de uma promessa esquecida. Pegou o laptop, ligou-o com as mãos trêmulas e procurou destinos familiares perto do mar. Os resultados se multiplicaram. Entre todos os nomes, um a deixou imóvel: Puerto Azul. O cursor piscava sobre o nome como uma provocação. Puerto Azul, o lugar onde haviam passado as últimas férias em família. Lá Tomás aprendeu a nadar e Julian a olhava com aquele sorriso que fazia tudo parecer possível. Recordar aquilo doía, mas também lhe dava força. Talvez fosse hora de enfrentar o que havia ficado inacabado. Abriu a página de uma agência de viagens, e antes que pudesse se arrepender, selecionou 2 passagens de avião. Seus dedos se moveram sozinhos pelo teclado, digitando dados, confirmando pagamentos. Quando a tela mostrou compra realizada com sucesso, Isabela sentiu que acabava de libertar algo que a mantinha acorrentada. Apoiou a testa sobre a mesa e soltou um longo suspiro. Tomás entrou naquele momento, com o uniforme desabotoado e os sapatos desamarrados. Mamãe, de novo vendo coisas do trabalho? Perguntou, puxando uma cadeira. Não, amor. Desta vez, é algo diferente. O menino franziu a testa, curioso. Tinha 8 anos, embora seu olhar fosse o de alguém que já havia aprendido demais sobre a tristeza dos adultos. Vamos mudar de casa de novo? Não. Vamos viajar. Tomás arregalou os olhos de espanto, como se tivesse acabado de ouvir a palavra felicidade pela primeira vez. De verdade? Para onde? Para Puerto Azul. O silêncio que se seguiu foi denso. Tomás abaixou o olhar para o chão e brincou com uma migalha de pão sobre a mesa. Foi lá que fomos com o papai, não é? Perguntou em voz baixa. Sim. Você acha que o papai também vai ver o mar de onde ele está? A pergunta a atravessou como uma faca. Não conseguiu responder de imediato. Sentiu o ar ficar pesado, o coração bater forte no peito. Finalmente, inclinou-se até ele e acariciou-lhe o cabelo. Tenho certeza que sim, disse, tentando sorrir. Mas por dentro, algo desabou. Perguntou-se se Julian realmente estava morto ou se apenas havia ido para algum lugar onde ela não podia alcançá-lo. Era uma ideia absurda, ela sabia, mas a falta de um corpo, de uma tumba, de um encerramento, mantinha viva uma chama incerta que ela não sabia se chamar de fé ou loucura. Nos dias seguintes, preparou a viagem com uma energia que não sentia havia anos. Lavou roupas, tirou as malas do armário desde que Julian partirá, comprou protetor solar e até um vestido novo. Surpreendeu-se ao descobrir que ainda podia se olhar no espelho sem sentir culpa. Na noite anterior à partida, quase não dormiu. Olhava o relógio a cada hora, temendo perder o voo ou, pior ainda, mudar de ideia. Às 5 da manhã, levantou-se, preparou café e ficou um momento junto à janela. A cidade ainda dormia.
No escuro, jurou ver a silhueta de Julian refletida no vidro, como se ele a observasse de algum ponto invisível. Estamos indo, Julian sussurrou. Desta vez, sem você. O táxi chegou antes do previsto. Tomás dormia no banco de trás, abraçando seu bichinho de pelúcia favorito, um urso com uma orelha rasgada. O aeroporto estava lotado de viajantes, casais com mochilas, famílias com crianças impacientes, executivos apressados. Isabela se sentiu fora de lugar, mas não deu um passo atrás. Enquanto fazia fila para despachar a bagagem, Tomás se agarrava à sua mão. Tinha os olhos meio fechados, mas quando levantou o olhar, ficou observando ao longe. Mamãe disse em voz baixa. O que foi, meu amor? Olha lá. Isabela seguiu a direção do olhar dele, mas só viu um grupo de pessoas esperando o embarque. Um homem alto de chapéu, uma mulher jovem mexendo no celular, duas crianças correndo. O que foi? Lá está o papai. As palavras gelaram-lhe o sangue. Virou-se novamente, procurando um rosto familiar, mas tudo ficou confuso. Tomás, não diga isso, tentou soar firme. O papai já não está mais aqui. Está sim. Eu juro que está. A voz dele soou segura, sem a inocência de uma brincadeira. Isabela sentiu um arrepio percorrer o corpo. Por um instante, quase acreditou que veria Julian no meio da multidão, com aquela camisa azul que ele tanto usava. Mas o que encontrou foi um vazio imenso. Tomás insistia. Ele tem o mesmo relógio que o papai tinha, mamãe. Olha bem. Isabela se obrigou a olhar. O homem de chapéu virou-se justamente naquele momento. Tinha o mesmo porte, o mesmo jeito de andar. Seu coração disparou. Mas a mulher que o acompanhava o segurou pelo braço, e ele sorriu, um sorriso estranho, alheio, vivo demais para um morto. Isabela desviou o olhar e respirou fundo. É só alguém que se parece com ele, disse com a voz tensa. Tomás a observou, confuso, mas não insistiu mais. Durante o voo, Isabela não conseguiu relaxar. Fechava os olhos e via a imagem daquele homem repetidas vezes. O mesmo gesto, o mesmo modo de inclinar a cabeça. Dizia a si mesma que era fruto da sugestão, do cansaço ou do desejo reprimido de revê-lo. Mas havia algo que não se encaixava, o relógio. Um modelo antigo, com pulseira preta e mostrador de aço, que Julian mandara gravar com a data do casamento. Olhou pela janela. Abaixo, o mar se estendia infinito. Tomás dormia com a cabeça apoiada em seu braço, e ela acariciou seus cabelos, tentando silenciar as vozes em sua mente. Lembrou-se de que aquela viagem era para curar, não para abrir feridas. Ao chegar a Puerto Azul, o calor os envolveu de imediato. O ar cheirava a sal, a areia molhada e a lembranças. O trajeto de táxi até o hotel foi silencioso. Tomás observava as ruas com entusiasmo, enquanto Isabela sentia que cada esquina lhe devolvia uma parte do passado. O hotel erguia-se diante do mar, igual às fotos. Ao entrar, tudo parecia idêntico ao que lembrava. O aroma de café recém-passado, as colunas brancas, as flores nos vasos. Até o recepcionista lhe pareceu familiar, embora provavelmente não fosse o mesmo. No quarto, o som das ondas chegava forte. Isabela abriu as cortinas e deixou a luz preencher o espaço. Por um momento, sentiu que podia respirar sem culpa. Tomás correu até a varanda. Olha, mamãe, o mar está igualzinho a antes. Sim, igual, disse ela, com um nó na garganta. Enquanto ele se trocava para ir à piscina, ela desfazia a mala. Ao tirar as roupas, encontrou uma camisa de Julian que havia guardado por engano. Segurou-a entre as mãos, aspirou o aroma já desvanecido e pensou que talvez o destino não acreditasse em coincidências. Naquela noite, saíram para caminhar pelo calçadão. A brisa movia o cabelo de Isabela e o menino não parava de fazer perguntas. Você acha que o papai nos vê das estrelas? Talvez sim, respondeu ela, sem olhar para o céu. Eu acho que sim, porque sonhei com ele ontem à noite. Ele disse que a gente ia ficar junto de novo. Isabela parou de repente. O que você disse? Que ele me disse isso, no sonho. Ela o abraçou forte, sem conseguir evitar um arrepio. Naquela noite, quando Tomás dormiu, ela ficou acordada, observando a escuridão. Ao longe, as luzes de outro hotel brilhavam sobre a colina. Em uma das varandas, achou distinguir um casal. O homem ergueu uma taça, a luz refletiu no relógio em seu pulso, e por um instante, Isabela sentiu que o mundo parava de girar. Não sabia se era o reflexo do álcool ou da própria mente, mas a imagem ficou gravada como uma ferida nova.
Nas horas seguintes, tentou se convencer de que tudo era fruto do cansaço. Repetia a si mesma que Julian estava morto, que os fantasmas do passado só voltam quando são chamados. Mas o eco das palavras do filho continuava soando. Mamãe, lá está o meu papai. O relógio do quarto marcava 2 da madrugada quando decidiu sair à varanda. A lua iluminava o mar com um brilho prateado. Fechou os olhos, buscando calma, mas o que sentiu foi um arrepio, uma mistura de medo, esperança e uma certeza que não sabia explicar. Em algum lugar daquela cidade, alguém respirava no mesmo ritmo que ela lembrava. E, embora não quisesse admitir, algo dentro dela sussurrava que o passado estava mais perto do que jamais poderia imaginar. A viagem que havia começado como uma forma de fechar feridas acabará de abrir uma porta que talvez nunca devesse ter tocado. Isabela não conseguiu dormir naquela noite. A imagem daquele homem no terraço vizinho, com o reflexo do relógio brilhando sob a luz da lua, a mantinha acordada, com os olhos fixos no teto. Cada vez que conseguia fechar as pálpebras, sua mente arrastava para uma lembrança, uma cena antiga, uma conversa quebrada com Julian. E aquela frase, aquela maldita frase que Tomás lhe dissera no aeroporto continuava se repetindo como um disco riscado. Mamãe, ali está o meu pai. Ela se obrigou a não se levantar, a não ceder à ansiedade, mas às 5h45 da manhã, antes que o sol despontasse, já estava tomando um banho gelado. O vapor não era suficiente para apagar o que seu corpo já sabia. Havia algo ali, algo vivo, algo inacabado. Quando Tomás acordou, encontrou-a sentada no terraço, com o cabelo molhado e o rosto pensativo. Segurava uma xícara de café entre as mãos, mas não bebia. Apenas olhava o mar, como se esperasse um sinal. Você dormiu, mamãe? Perguntou o menino, esfregando os olhos. Um pouco, sim. E você? Sonhei de novo com o papai. Ela virou a cabeça. Não respondeu de imediato. O que você sonhou? Que estávamos nós 3 nesta praia. Você ria. Ele também. Me dizia que tinha voltado porque já era hora. Isabela sentiu que lhe faltava o ar. Engoliu em seco e forçou um sorriso. É só um sonho, querido. Mas, dentro dela, sabia que os sonhos, às vezes, não são apenas isso. Depois do café da manhã, desceram para a piscina. O sol já estava alto, e as risadas das crianças flutuavam sobre a água como notas soltas. Tomás correu entusiasmado para o toboágua, e ela se recostou em uma espreguiçadeira com o livro aberto, embora não tenha lido uma única linha. De repente, um movimento do outro lado da piscina fez levantar o olhar. Um homem alto, de postura ereta e andar pausado, caminhava entre os guarda-sóis. Usava uma camisa branca, ligeiramente aberta, e uma calça bege. O cabelo era curto, escuro, com alguns fios grisalhos nas têmporas. O coração de Isabela disparou no mesmo instante. O modo como seus pés tocavam o chão, a maneira como se virava para falar com uma mulher loira que o acompanhava, aquele gesto com a mão ao afastar o cabelo do rosto, era Julian. Ou alguém exatamente igual a Julian. Ela sentiu os dedos das mãos formigarem. Endireitou-se lentamente, escondendo-se atrás dos óculos escuros. O casal passou ao lado de sua espreguiçadeira, a apenas 3 metros de distância. Ela abaixou a cabeça, com medo de ser reconhecida. O homem ria. Seu riso era diferente, mais áspero, menos aberto. Mas, ainda assim, tinha um eco que ressoou em seu peito. Por que não vamos ao spa agora? Perguntou a mulher. Depois. Quero ver se a piscina tem algum canto sem música. Não suporto esse reggaeton barato, respondeu o homem. Isabela ficou paralisada. Aquela frase. Aquela queixa exata. Julian costumava dizer o mesmo nos hotéis. Nunca suportou música alta, especialmente se fosse dançante. Dizia que arruinava o descanso. Apertou o livro com força entre as mãos. Um formigamento subia por seus braços. Não era medo, era uma mistura de fúria e um desejo incontrolável de gritar o nome dele. Mas conteve-se. Ainda não. Não sem ter certeza. Naquela noite, depois do jantar, deixou Tomás dormindo na cama e saiu para a varanda. O mar brilhava em tons de negro e prata, e a brisa soprava com a mesma cadência do pensamento que a corroía. E se for ele? Por volta das 11, quando já pensava em entrar, uma voz masculina explodiu no ar, vinda da varanda logo abaixo da sua. Você não percebe que nem tudo gira ao seu redor. Isabela ficou imóvel. Reconhecia aquele tom. Ouvirá-o em discussões, em lágrimas, em reconciliações. Era Julian. Era ele.
E você não é ninguém sem mim, velho fracassado. Gritou a mulher, com uma raiva que gelou o ar. Isabela se inclinou com cuidado e, à tênue luz da lâmpada do terraço, os viu. Ele gesticulava, visivelmente alterado. Ela, de braços cruzados, o desafiava sem piscar. Sabe o que me cansa? Essa sua atitude de mártir. Como se eu te devesse a vida por me aguentar. Você não passa de um covarde que fugiu de tudo. Foge até de si mesmo. O silêncio posterior foi cortante. Em seguida, ele murmurou algo que fez Isabela sentir que o chão desaparecia sob seus pés. E o que resta depois disso? Não era apenas a frase. Era o modo como ele a disse. Com o mesmo tom que, anos atrás, Julian usava para encerrar discussões impossíveis. Sempre que chegavam a um impasse, ele dizia isso. Como se, ao verbalizar, pusesse fim ao conflito, mesmo que a ferida continuasse aberta. Isabela recuou alguns passos. Tinha o coração na garganta e as pernas trêmulas. Cobriu a boca com as mãos. Sentia que todo o corpo estava prestes a explodir. Ela queria fechar feridas. Mas agora tinha diante de si uma verdade que não sabia se era um pesadelo ou um milagre distorcido. A noite se tornou interminável. Virou-se na cama sem conseguir dormir. A figura daquele homem, a voz, a frase, tudo coincidia. Mas sua mente ainda resistia. Será que seu marido poderia ter fingido a própria morte? Por quê? Quem era aquela mulher? Que história havia por trás de tudo isso? Na manhã seguinte, enquanto Tomás comia panquecas com frutas, ela procurava desculpas para vigiar discretamente o restaurante. Esperava ver novamente o homem. Esperava e temia. Passaram-se mais de 40 minutos quando o viu entrar. Estava sozinho. Usava óculos escuros e um boné, como se quisesse evitar olhares. Sentou-se em uma mesa afastada, de costas para o salão. Pediu um café e olhou o celular. Isabela sentiu um nó no estômago. Quis levantar-se, enfrentá-lo, gritar seu nome e pedir explicações. Mas conteve-se. Se estivesse enganada, pareceria louca. Se estivesse certa, precisava agir direito. Mamãe, interrompeu Tomás. Posso ver os peixes da fonte? Sim, mas não se afaste. O menino saiu correndo e ela aproveitou para se mover. Caminhou lentamente até o balcão, fingindo procurar algo na bolsa. Quando passou ao lado da mesa do homem, parou por um segundo. Olhou-o discretamente. O perfil era idêntico. Sua pele, seu maxilar, até a cicatriz ao lado do lóbulo da orelha. A mesma que Julian fez ao abrir uma garrafa de vinho em seu primeiro aniversário. Não podia ser coincidência. O homem levantou a cabeça, talvez sentindo que era observado, e ela virou rapidamente, voltando à sua mesa. O resto do dia foi um caos interno. Isabela não sabia como agir. Pensou em falar com a administração do hotel, em procurar o nome dele no registro, mas lembrou-se de que isso violaria as políticas de privacidade. E mesmo que conseguisse, e se ele usasse outro nome? À tarde, enquanto Tomás nadava na piscina, Isabela o viu novamente. Sozinho. Sentado em uma espreguiçadeira, lendo. Ela colocou os óculos escuros e aproximou-se, parando a poucos metros. O livro que ele segurava era um que ela mesma havia dado a Julian. Uma edição especial de contos latino-americanos. Sua cabeça girava. Era ele. Era. Decidiu segui-lo. Não era algo próprio dela. Nunca havia espionado ninguém antes. Mas algo mais forte que sua vontade a impulsionava. Quando ele se levantou, ela também se levantou, caminhando alguns metros atrás. Viu-o dirigir-se aos jardins do hotel, atravessar a área de recreação infantil e finalmente entrar em um pequeno bar junto à praia. Isabela parou do lado de fora. Pela janela, podia vê-lo sentado no balcão, pedindo um uísque. Apoiado nos cotovelos, esfregava o rosto, como se estivesse há dias sem dormir. Então, algo a estremeceu. O barman aproximou-se e disse: "O de sempre, Sr. Beltrán?" Beltrán. Julian Beltrán. Não podia ser coincidência. Isabela recuou, a respiração acelerada, a pele arrepiada. Encostou-se na parede mais próxima, contendo as lágrimas. Tudo estava ali. Tudo. Era ele. Julian não estava morto. Julian estava vivo. E, por alguma razão, a havia deixado acreditando que não. As peças começaram a se encaixar como um pesadelo perfeitamente planejado. Ele a havia abandonado.
E agora estava no mesmo hotel, a poucos metros dela e de seu filho, com outra mulher. Isabela cerrou os punhos. Aquilo já não era uma ferida. Era uma traição. Uma que ela não estava disposta a enterrar em silêncio. Não desta vez. Isabela afastou-se da parede branca do bar, com a respiração ofegante e os olhos marejados. Sentiu o suor frio escorrer pelas costas, colando a blusa à pele. A poucos metros, dentro do bar, o homem que ela amara, que chorara, o pai de seu filho, o suposto morto, bebia uísque como se seu desaparecimento nunca tivesse destruído uma família. Julian. O nome queimava em sua boca. Repetia-o como uma maldição. Era ele. Não havia dúvida. A cicatriz atrás da orelha, a voz, os gestos. Tudo coincidia. Mas o que mais a dilacerava não era que ele estivesse vivo. Era que ele havia escolhido estar morto para ela. E para Tomás. Subiu novamente para o quarto sem saber como. No cômodo, Tomás continuava jogando em seu tablet, alheio aos terremotos que sacudiam o coração da mãe. Isabela trancou-se no banheiro, olhou-se no espelho e viu uma mulher que já não reconhecia. Uma mulher traída, humilhada, lutando para não gritar. Dormiu pouco naquela noite. E o pouco que dormiu foi entre sonhos despedaçados, imagens dele, de seu riso, de suas mentiras. Às 7 da manhã vestiu-se depressa, deixando um bilhete para Tomás na mesinha. Estou no café da manhã. Volto logo. Depois tomou uma decisão que não sabia se era de coragem ou de loucura. Abriu a mala, tirou um boné velho, colocou óculos escuros e uma jaqueta leve. Não queria que ele a reconhecesse. Ainda não. Ainda não sabia o que queria dizer-lhe. Só precisava ouvi-lo. Vê-lo de perto. Confirmar com os olhos o que o coração já sabia. Desceu ao bar do hotel, o mesmo onde na noite anterior o tinha visto sozinho. Era cedo, e quase não havia ninguém. Julian estava lá, sentado no balcão, folheando um jornal sem lê-lo. Usava uma camisa de linho e calças claras. O mesmo estilo de sempre. O mesmo perfume de colônia que ela ainda achava sentir ao abrir uma de suas gavetas. Isabela sentou-se 2 bancos mais adiante. Olhou-o de soslaio. Ele não reagiu. Não a reconheceu. Sua voz era mais grave, sua expressão mais dura. Mas era ele. O barman aproximou-se dela. O que vai querer? Um café preto, sem açúcar. Julian virou um pouco a cabeça, o suficiente para notá-la, mas sem deter-se em seu rosto. As mulheres costumam gostar de café doce, disse, sem olhá-la diretamente. Ela se tensionou, sem saber se devia responder. Nem todas somos iguais, disse, fingindo segurança. Ele sorriu com uma melancolia que doeu vê-lo assim. Tem razão. Mulheres como você me lembram alguém que perdi por ser idiota. Isabela sentiu o corpo fraquejar. As mãos tremeram sobre a xícara de café. Engoliu em seco. As palavras a cortaram por dentro, como uma faca que conhecia o caminho até o coração. E você a perdeu para sempre? Julian virou-se completamente para ela. Não a reconheceu. Olhou-a com interesse, mas sem surpresa. Anos, mudanças sutis, óculos, boné. Não era a mulher que ele lembrava. Ou pelo menos parecia não ser. Sim. E não a noite em que eu não me lembre disso. Foi culpa minha. Eu a destruí com mentiras. Ela merecia um homem inteiro. Eu era apenas uma sombra. Isabela não soube se sentia alívio ou mais dor. Talvez ainda pudesse procurá-la, disse, sentindo a voz se quebrar. Não. Ela deve me odiar. E com razão. Pra que procurar alguém que você só machucou? Julian bebeu um gole do uísque, naquela hora absurda da manhã. Isabela o olhou com raiva. Ali estava ele, lamentando-se, batendo no peito num bar, enquanto o filho crescia sem saber se devia chorar por um pai ou admirar uma lembrança. E se ela não te odiasse? Então eu seria ainda mais louco. Porque isso significaria que tudo o que fiz não bastou para destruí-la. E ninguém deveria perdoar algo assim. Isabela desviou o olhar. As lágrimas embaçavam a visão por trás dos óculos. Quis tirar o boné, gritar, dizer-lhe quem era. Mas não o fez. Não ali. Não diante de estranhos. Levantou-se, deixou uma nota sobre o balcão e murmurou. Há feridas que não se fecham, mesmo quando a gente as merece. Julian olhou-a, intrigado. Mas não disse nada. Ela saiu com o coração em chamas.
Durante o resto do dia, evitou passar por lugares onde pudessem se cruzar. Mas em sua mente, ele estava em todos os lugares. Na praia, nos corredores, nos rostos dos homens que mal se pareciam com ele. Seu olhar, sua voz, seu cheiro, era como se tivesse despertado uma parte dela que dormia havia anos. E doía. Como só dói o que ainda não cicatrizou. Tomás não percebeu nada de estranho. Ela forçou um sorriso, brincou com ele na areia, molhou os pés na água. Fingiu estar bem, mas por dentro, cada segundo a empurrava para um limite que não sabia se suportaria. No dia seguinte, o sol estava mais forte do que nunca. No fim da manhã, Isabela e Tomás desceram à praia. Ela armou um guarda-sol e sentou-se com um livro nas mãos, novamente fingindo ler. Tomás brincava com outras crianças perto da água. O ar estava denso, e o calor batia como uma mão invisível que impedia de respirar. Foi então que ela ouviu. Julián caminhava pela areia, sozinho, sem chapéu nem óculos, com o rosto suado e uma expressão ausente. Era evidente que ele tinha bebido. Tropeçava nos próprios passos, e sua pele ardia sob o sol. Deitou-se em uma espreguiçadeira não muito longe, fechou os olhos e apoiou a cabeça para trás. Seu peito subia e descia com dificuldade. Isabela o observava atentamente. Algo em seu corpo não estava certo. Levantou-se, deixando o livro na toalha. Deu um passo. Depois outro. Julián se ergueu de repente, como se algo despertasse, mas ao fazê-lo perdeu o equilíbrio. Oscilou e caiu de joelhos na areia. Tentou se levantar, mas não conseguiu. Então caiu de lado, desmaiado. "Mamãe!" gritou Tomás, correndo em direção a ela. Isabela correu. Não pensou em nada. Não pensou na traição, nos anos perdidos, na dor. Apenas pensou no homem caído sob o sol. "Ajuda! Alguém chame um médico!" gritou. Ajoelhou-se ao lado dele. Virou-o com cuidado. Julián estava inconsciente, rosto vermelho, corpo ardendo. Julián sussurrou. "Julián, acorde." Ele abriu os olhos lentamente. Piscou várias vezes, desorientado. Quando a olhou, sua expressão mudou. Ficou parado, observando-a com incredulidade. "Isabela?" sussurrou. Ela ficou paralisada. O nome caiu como um tijolo entre eles. "Sim", disse, finalmente. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu. "É você? É real?" Isabela não respondeu. Apenas o observava. O mar continuava rugindo atrás. O calor era insuportável. Mas nada disso importava. Um grupo de pessoas se aproximou. Um homem trouxe água. Outro chamava a equipe do hotel. "Ele está desidratado", disse alguém. "Parece insolação." Julián fechou os olhos novamente. Isabela segurou sua mão. Tremia. "Não morra", sussurrou. "Não depois de tudo isso." Quando a equipe do hotel chegou, ela se afastou. Não disse quem era. Não explicou nada. Apenas ficou observando enquanto levavam para dentro do prédio. Tomás se aproximou da mãe. "O que aconteceu? Esse senhor está bem?" Isabela se agachou, abraçou-o forte. "Vai ficar bem, filho. Vai ficar bem." Mas no fundo sabia que nada voltaria a ser como antes. Ela havia cruzado uma linha. E agora o passado a olhava nos olhos, com a mesma intensidade de um homem que voltará dos mortos. Isabela passou o resto do dia em silêncio. Caminhou com Tomás pela beira do mar, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Respondia com sorrisos apagados e abraços automáticos, enquanto sua mente revivia repetidamente a imagem de Julián, caído na areia, olhando-a com aquele espanto carregado de reconhecimento. O nome saíra de seus lábios como um suspiro. Isabela. Tão real, tão impossível, tão cruel. Quando Tomás adormeceu, ela se trancou no banheiro e chorou. Não era o choro dilacerante do luto. Era um choro seco, contido, mais próximo da raiva do que da tristeza. Cada lágrima era uma pergunta. Como ele ousara? Que tipo de homem fingia sua morte e deixava a esposa com um filho de 5 anos? Que monstro abandonava seu filho sem explicação, sem carta, sem despedida? Às 11 da noite, bateram à porta. Isabela levantou-se da cama. Caminhou lentamente até a entrada. Não precisava olhar pelo olho mágico. Sabia que era ele. Abriu. Julián estava ali,
com uma camisa clara, rosto ainda pálido pelo episódio de insolação e olhos cansados. Segurava uma garrafa de vinho e 2 taças envoltas em um guardanapo. Não venho para me justificar. Só quero que me ouça. Isabela o observou friamente. Pensou em fechar a porta. Pensou em gritar. Mas algo mais forte que o rancor a deteve. Tomás está dormindo, disse. Eu sei. Não demorarei. Saíram do quarto sem dizer mais nada. Caminhavam como 2 desconhecidos que compartilhavam um passado tão íntimo que doía. Chegaram ao bar do hotel. Estava semi-vazio. Um par de casais conversava em voz baixa nos cantos, e a música suave mal preenchia o ambiente. Escolheram uma mesa junto à janela. Julian serviu o vinho sem olhá-la. Ela o deixou fazer, com as mãos cruzadas sobre as pernas, os olhos cravados nele. Fingi minha morte, começou, sem rodeios. Não foi algo planejado. Foi um impulso. Uma decisão desesperada. Não posso acreditar que você está dizendo isso como se fosse uma anedota, sussurrou Isabela, contendo tremor na voz. Eu tinha medo. Estava envolvido em algo muito sombrio. Dívidas, ameaças. Tudo começou com um empréstimo para salvar a empresa. Depois outro, e mais outro. Perdi o controle. Ligavam de madrugada. Ameaçavam vir atrás de você, de Tomás. Isabela apertou a taça com força. Não bebia. Olhava para ele. Esperava mais. Algo que desse sentido àquele inferno. E sua solução foi desaparecer? Nos deixar sozinhos? Sim. Achei que morrer seria mais fácil do que olhar para o meu filho sem poder protegê-lo. Achei que, se desaparecesse, vocês estariam a salvo. Achei que um morto não tinha inimigos. Ela fechou os olhos por um momento. Depois bebeu um gole de vinho. O sabor lhe pareceu amargo, mais do que lembrava. E funcionou? Ficamos a salvo? Por um tempo, sim. Eles acreditaram que eu tinha morrido. Mudei de nome, de cidade. Me escondi. Trabalhei como nunca. Me reconstruí. Mas todas as noites, todos os malditos dias, pensava em vocês. Quis te escrever tantas vezes. E por que não fez isso? Porque tinha medo que você me odiasse. Porque sabia que o que fiz não tinha perdão. Isabela pegou a taça e a lançou direto no peito dele. O vinho se derramou sobre sua camisa, encharcando-o. O som do vidro se chocando contra o corpo fez algumas pessoas olharem. Julian não se moveu. Ficou ali, encharcado, sem dizer uma palavra. Não me fale de medo, disse ela, com os olhos brilhando. Você sabe o que foi explicar ao seu filho que o pai dele não voltaria? Você sabe o que foi te enterrar sem caixão, sem corpo, com uma foto emoldurada como único consolo? Você sabe o que é toda vez que alguém bate na porta, ele correr achando que é você? Julian abaixou o olhar. Não sei como te pedir perdão. Você não pode. Não há palavras para isso. Ele ficou em silêncio. O garçom se aproximou, desconfortável. Julian deu-lhe uma nota e pediu outra taça. Isabela continuava com os punhos cerrados sobre a mesa, respirando com dificuldade. E suas outras mulheres? Disse ela, de repente, com uma voz mais baixa. Isso também fazia parte da proteção? Ele engoliu em seco. Não respondeu de imediato. Nunca foram importantes. Nenhuma. Foram tentativas de preencher o vazio. Eu me sentia tão só, tão fora de tudo. Achei que, se me abraçasse alguém, mesmo que por um tempo, poderia silenciar o remorso. Não me diga isso como se esperasse que eu te entendesse, disse ela, com os dentes apertados. Não espero nada. Só quero que saiba que nunca deixei de te amar. A frase pairou no ar como uma bomba de fumaça. Ela o olhou fixamente. Havia verdade nos olhos dele, mas também covardia. O amor não justificava tudo. Não quando vinha manchado de abandono. Eu te amei com tudo que tinha. E você tirou tudo de mim. Eu sei. E agora o quê? Aparece. Me conta essa história de filme de baixo orçamento e espera que... O quê? Que voltemos a ser uma família. Não espero isso. Só queria te dizer a verdade. Não podia continuar escondido, não depois de te ver, de ver Tomás. Isabela sentiu um golpe no peito ao ouvir o nome do filho. Não ouse pronunciá-lo. É meu filho. Não. É meu filho.
Eu o criei, eu o consolei, eu o levei ao médico, eu lhe ensinei a ler. Você o deixou acreditando que estava morto. Você não tem esse direito. Julian apertou os punhos sobre a mesa. Eu não queria deixá-lo. Dói mais do que você pode imaginar. E acha que isso basta? Não. Mas é a verdade. Houve um longo silêncio. Lá fora, o mar continuava batendo na areia. A noite havia caído completamente, e o bar estava vazio. Só os dois permaneciam naquele canto de dor. Não sei o que quero fazer com você, disse Isabela, mais para si mesma. Uma parte de mim quer te abraçar. Outra parte quer te destruir. Eu entendo. Não, você não entende. Porque você desapareceu. Mas eu fiquei. Fiquei com toda a dor, com toda a incerteza, com toda a raiva. Você apenas fugiu. Você me castigou com suas lágrimas. Eu me castiguei com seu silêncio. Isabela o olhou novamente. Pela primeira vez, viu o homem quebrado por trás da máscara. Não o traidor, não o covarde. O ser humano cheio de medo, de erros, de dor. Por que você veio a este hotel? Por que agora? Não planejei. Estava em outra cidade. Alguém do trabalho me falou deste lugar. Vim sem saber que você estaria aqui. Quando te vi na piscina, pensei que tinha enlouquecido. E quando você me ajudou na praia, não soube se era um sonho ou uma condenação. Isabela passou as mãos pelo rosto. Isso não se resolve com confissões. Não depois de 3 anos. Eu sei. Você precisa entender que não vou te perdoar imediatamente. Nem sei se quero fazer isso. Só quero que me dê a oportunidade de ser alguém para o Tomás. Não te peço mais nada. Ela assentiu, lentamente. Seu olhar já não era fogo. Era gelo. Um gelo denso, profundo. Vamos ver se você consegue sustentar tudo o que quebrou. Julian se levantou. Pagou a conta e deixou os copos sobre a mesa. Obrigado por me ouvir. Não se confunda. Isso não é perdão. É só o começo. Ele a olhou, como se quisesse memorizá-la de novo. Só de te ver, me sinto menos morto. Isabela não respondeu. Levantou-se, caminhou até a porta do bar e parou por um segundo. Depois seguiu para o elevador, com o coração despedaçado por uma verdade que não havia pedido. Naquela noite, quando voltou ao quarto, sentou-se ao lado da cama de Tomás. Observou-o dormir, com a respiração tranquila, abraçando seu bichinho de pelúcia contra o peito. Acariciou sua testa e murmurou: seu papai está vivo. E isso muda tudo. Ou talvez, não mude nada. Porque a batalha estava apenas começando. E nem todas as guerras têm final feliz. Algumas apenas deixam cicatrizes. E outras, cicatrizes que respiram. Como ele. Como ela. Como aquele amor que havia morrido, mas que agora voltava a caminhar, com feridas abertas e muitas contas pendentes. O dia seguinte amanheceu com um céu tão azul que parecia zombar do caos que Isabela carregava no peito. Tomás ainda dormia, abraçado ao seu urso de pelúcia, enquanto ela observava da pequena mesa da varanda com uma xícara de café frio nas mãos. Não o havia tocado. O aroma mexia com seu estômago. As palavras de Julian continuavam ressoando em sua mente como uma música que não queria ouvir novamente. Só quero que me dê a oportunidade de ser alguém para Tomás. Uma parte dela queria gritar que era tarde demais, que ele já havia escolhido seu caminho ao desaparecer. Outra parte, mais fraca, mais quebrada, desejava ver seu filho sorrir sem aquela sombra constante de perda nos olhos. Sentia-se presa em um dilema cruel. Dizer a verdade a Tomás era arriscar que seu mundo desabasse novamente. Ocultá-la era negar-lhe a possibilidade de recuperar algo que talvez ainda não entendia que lhe pertencia. O que mais a aterrorizava não era a dor, mas a confusão. Como explicar a uma criança de 8 anos que seu pai, que ela acreditava estar morto, na verdade estava vivo, e havia escolhido desaparecer? Às 10 em ponto, Julian a ligou. Ela deixou tocar várias vezes antes de atender. Sua voz do outro lado era um sussurro carregado de ansiedade. Posso vê-lo? Não quero te pressionar, Isabela, mas não durmo desde que você tocou meu braço na praia. Não como. Só penso nele. Por favor. Te vejo no parque do hotel em 1 hora. Sozinho. E isso não é um jogo, Julian. Se você o fizer sofrer mais uma vez, juro que te tiro da vida dele sem piedade. Não farei nada sem sua permissão. Obrigado. Ela desligou sem responder.
Tomás estava tomando café da manhã com panquecas quando ela se sentou ao lado dele. O menino tinha a boca cheia de geleia e os olhos fixos nos desenhos animados que passavam na televisão do refeitório. Tom, disse ela com voz suave, preciso falar com você. Algo muito importante. Ele se virou para ela e seu rosto ficou sério instantaneamente. Isabela sentiu um nó apertar em sua garganta. Você se lembra quando me disse no aeroporto que tinha visto o papai? Tomás assentiu sem hesitar. Sim. Estava com uma senhora, mas ela não me olhou. Há algo que preciso te contar, e preciso que me escute sem interromper, tá? Tomás deixou o garfo no prato e olhou para ela atentamente. Isabela respirou fundo, procurando as palavras corretas. Papai não está morto. O silêncio se tornou insuportável. Ela quase podia ouvir os segundos caindo um por um sobre a mesa. O que você disse? Ele está vivo, Tom. Está aqui, neste hotel. Eu o encontrei por acaso. O menino piscou, confuso. E por que você disse que ele estava no céu? Porque eu acreditava nisso. Durante muito tempo pensei que ele havia morrido. Mas acontece que não. Ele se foi. Desapareceu por razões complicadas, e só agora eu o encontrei. E você também o viu. Você estava certo. Tomás baixou o olhar. Eles me mentiram? Isabela engoliu em seco. Não foi uma mentira. Foi um erro, muito doloroso. Ninguém sabia que ele estava vivo. Nem os policiais. Nem a família. Ele se foi, por medo. Ele me deixou? Sim, disse ela, sem conseguir esconder a verdade desta vez. Mas ele quer te ver. Quer falar com você. Só se você quiser. Tomás não respondeu de imediato. Ficou olhando para o prato por um longo tempo. Então, com voz quase inaudível, perguntou. Ele está bravo comigo? Isabela sentiu que seu coração se partia. Não, meu amor. Nunca. Ele te ama. Muito. E por que ele me deixou? Essa é uma pergunta que ele deve responder. O parque do hotel estava semi-vazio. Algumas famílias caminhavam pelos caminhos floridos, e um grupo de crianças brincava nos balanços. Julian esperava em um banco sob a sombra de uma árvore, vestido com uma camisa azul clara, mais magro do que Isabela se lembrava, e com o rosto marcado por uma mistura de ansiedade e esperança. Tomás caminhava de sua mão, mais sério do que nunca. Quando chegaram a poucos metros, Isabela agachou-se à altura dele. Lá está ele. Se você não quiser falar com ele, vamos embora. O menino olhou para ela com olhos grandes, escuros, tão parecidos com os de Julian, e assentiu sem dizer nada. Deu mais alguns passos e se soltou da mãe. Então correu. Papai! Julian se levantou de repente. O grito do filho foi um tiro direto na alma. Abriu os braços e o recebeu com um abraço que o deixou sem fôlego. O menino se agarrou ao pescoço dele, e ambos ficaram assim, como se o tempo não existisse. Isabela os observava de longe, com os lábios apertados e os olhos marejados. Não sabia se chorava de emoção, raiva ou puro cansaço. Pensei que você estava no céu, disse Tomás, se afastando apenas para olhá-lo. Mamãe chorava muito. Eu também. Julian acariciou o cabelo dele. Sei que foi muito difícil, filho. Me desculpe. Eu te falhei. Mas estou aqui agora. Onde você estava? Julian respirou fundo. Estava muito longe. Em terras distantes. Como um explorador. Me enviaram para trabalhar em lugares perigosos e eu não podia escrever nem ligar. Mas todas as noites pensava em você. E desejava voltar. Tomás o olhava fixamente, como se tentasse ler a verdade entre suas palavras. E aquela senhora com quem eu te vi, também era exploradora? Julian hesitou. Não. Ela me ajudava naquela época. Fazia parte da equipe. Mas agora não trabalho mais com ela. Agora só quero estar com você. O menino baixou a cabeça. Mamãe não acredita em você. Diz que você foi embora por medo. Sua mãe está certa. Eu errei. Mas você é a coisa mais importante que eu tenho. Você vai embora de novo? Julian balançou a cabeça, com os olhos brilhando. Não. Eu não vou embora. Se você me deixar, quero ficar perto. Quero te acompanhar em tudo. Tomás o abraçou novamente. Com força. E Julian o apertou contra o peito como se temesse que ele desaparecesse. Isabela deu um passo para trás. Sua presença já não era necessária naquele momento.
Afastou-se do parque com a alma dilacerada e o coração saturado de emoções. Ela tinha tentado evitar que seu filho se quebrasse. E agora o via inteiro pela primeira vez desde que Julian desaparecera. Mas esse reencontro tinha um preço. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Tomás estava mais calado do que o habitual. Deitou-se cedo, abraçando seu bichinho de pelúcia com um sorriso suave no rosto. Mamãe? Sim, meu amor? Papai é um herói, não é? Isabela ficou em silêncio. Sentou-se ao lado dele, acariciou sua testa. Sentiu a garganta se fechar. É alguém que cometeu erros, mas que te ama muito. Isso é verdade. Então não é um herói? Existem muitos tipos de heróis. Às vezes, aqueles que tentam consertar o que quebraram também são. Mesmo que leve tempo. Tomás assentiu. Fechou os olhos. Aos poucos, sua respiração ficou mais lenta. Isabela apagou a luz e saiu para a varanda. O mar sussurrava ao longe. Ela se deixou cair na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Seria pior ter um pai morto ou um pai mentiroso? Ela não tinha resposta. Só sabia que agora não havia volta. Ela tinha permitido que Tomás soubesse a verdade, mesmo que incompleta, e deixado que Julian cruzasse a porta de sua vida novamente. Mas dentro dela, as feridas permaneciam abertas. Porque amar não apaga o abandono. E perdoar não significa esquecer. Naquela noite, Isabela chorou em silêncio. Não mais pela ausência, mas por tudo que viria depois. Porque às vezes, quando um morto retorna, ele não traz paz. Apenas mais perguntas. E o eco de uma verdade dita em voz baixa. A manhã foi estranhamente luminosa, como se o céu zombasse do nó que ela carregava na garganta. Isabela se obrigou a sair com Tomás para tomar café da manhã no restaurante do hotel. O menino estava animado, falava sobre seus planos de nadar, sobre o sorvete de morango que queria provar depois e sobre como Julian lhe prometera ensinar a fazer castelos de areia como os papais experientes fazem. Ela o ouvia sem interromper, fingindo uma tranquilidade que não sentia. Enquanto Tomás passava manteiga no pão, Isabela viu Julian passar do outro lado do restaurante. Ela o cumprimentou com uma leve inclinação de cabeça, como se ambos compartilhassem um segredo que queimava. Ela não respondeu. Apenas o observou. Ele vestia uma camisa branca, daquelas que ele sempre dizia que o faziam parecer menos cansado. Agora estava folgada. Parecia realmente exausto. Não demorou muito para que a calma se quebrasse novamente. Naquela noite, o bar do hotel estava mais movimentado. Um grupo de turistas comemorava algo em um canto, e a música tinha um ritmo lento, um tanto nostálgico. Isabela não pensava ficar, mas precisava de um momento de distância, um parêntese de tudo. Tomás dormia, exausto pelo mar e pelo sol. Ela se arrumou sem pensar muito, colocou um vestido escuro e desceu com a ideia de tomar uma bebida sozinha. Ao chegar, ela o viu. Julian estava sozinho no balcão, mexendo no gelo de seu copo com ar distraído. Hesitou, mas se aproximou. Não para se sentar ao lado dele. Apenas observou de longe, o suficiente para não se sentir vulnerável. Pensava em dar meia volta e ir embora quando a voz aguda de uma mulher cortou o ar como uma faca. Claro que você está aqui, com ela. Nem disfarça. As pessoas do bar se viraram ao mesmo tempo. Estefania, a jovem namorada de Julian, abria caminho entre as mesas com os olhos injetados de raiva e o cabelo bagunçado. Usava um vestido curto, justo, e caminhava como se estivesse pronta para incendiar tudo. Julian se levantou rapidamente. Estefania, não aqui. Por favor, não aqui. Depois de me esconder por 2 dias? Depois de desaparecer para correr para os braços da sua falecida esposa? Os murmúrios começaram a circular pelo local. Isabela ficou paralisada. Não se moveu, mas seus olhos não deixaram de olhar para Estefania. Então está a santa com quem você sonhava, não é? Gritou Estefania, apontando para Isabela. A mãe mártir, a vítima perfeita, aquela que te espera enquanto você brinca de desaparecer? Isabela não respondeu, mas a raiva já percorria seu corpo como uma descarga elétrica. Você está fazendo uma cena na frente de todos, disse Julian, tentando manter a voz baixa. Isso não é o que você pensa, não é? Então o que é? Uma terapia de casal com sua ex-mulher enquanto eu te espero no quarto? Isabela deu um passo à frente. A distância entre as duas mulheres era mínima.
Eu não brinco de desaparecidos, disse com frieza. Eu tive que enterrar um homem sem corpo, criar uma criança com o peso de uma mentira e aguentar todos os malditos dias o ódio que sentia por ele. Estefânia sorriu, com uma careta de desprezo. Coitadinha. Você se acha a dona da dor. Mas eu também tenho a minha parte. Eu o tirei do lixo, sabe? Eu o levantei quando ele não era nada. E agora querem me arrancar dele como se fosse um herói caído. E isso te dá o direito de vir gritar como uma louca? Disparou Isabela. Ninguém toca no meu filho. Nem seu ciúme, nem suas frases baratas. Ele não tem culpa de você ter construído sua vida sobre um cadáver que nunca foi totalmente enterrado. Estefânia levantou a mão e deu um tapa em Julian. O golpe soou como um chicote. O silêncio no bar foi imediato. Isso é o que você merece, covarde. Gritou. Eu te amei, idiota. E todo esse tempo você só pensava nela. Julian não se defendeu. Levou a mão à bochecha e baixou o olhar. Então, uma voz infantil quebrou o ar. Papai? Tomás estava parado na entrada do bar. Vestia seu pijama com desenhos de dinossauros e segurava seu ursinho de pelúcia com uma mão. Tinha descido sozinho, desorientado, talvez acordou com um escândalo, ou simplesmente veio procurar a mãe. Isabela se virou de repente, com o coração na boca. Tom, você não devia ter descido. Vamos, meu amor. Mas já era tarde. O menino tinha ouvido demais. Caminhou devagar em direção a eles, com os olhos fixos em Estefânia. Por que ela disse que você fingiu estar morto? O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Julian se agachou para olhar nos olhos do filho. Tom, eu vou te explicar tudo, mas agora não é o momento. Você me mentiu? Interrompeu a criança, com a voz quebrada. Todo esse tempo você me mentiu? Isabela o pegou nos braços. Abraçou-o com força e se afastou, sem dizer mais uma palavra. Levou-o antes que ouvisse algo pior. Antes que o dano fosse irreparável. De volta ao quarto, sentou-o na cama. Tomás chorava com aquele tipo de choro silencioso que desarma. O que não grita, o que não bate. Apenas cai, lento, como se a tristeza não tivesse pressa, mas também não tivesse fim. Mamãe, é verdade? Papai me mentiu? Ela se sentou ao lado dele. Acariciou seus cabelos, segurou sua mão. Sim, meu amor. Papai cometeu erros muito grandes. Ele mentiu para você. Também mentiu para mim. Mas nunca deixou de pensar em você. Isso sim é verdade. Por que ele não me disse nada? Por que deixou que eu acreditasse que estava no céu? Por que ele teve medo? Por que fez coisas que não soube como consertar? Porque às vezes, os adultos também se enganam. E muito. Tomás enfiou o rosto no peito dela. Não quero que ele vá embora de novo. Ele não vai embora. Mas você decide quando e como falar com ele. Ninguém vai te obrigar. A noite foi longa. Isabela não dormiu. Ficou sentada à beira da cama, vigiando o sono agitado do filho. O reencontro, o impacto, a traição. Tudo havia explodido. Agora o passado não era mais uma sombra. Era um caos vivo, gritando de todos os cantos. Lá fora, o mar não trazia consolo. As ondas batiam na areia como se também carregassem segredos que não podiam mais guardar. Em algum lugar do hotel, Julian dormia sozinho. E com ele, toda a culpa. Mas Isabela já não sabia se isso era suficiente. Porque algumas cicatrizes não apenas sangram. Também gritam. Também queimam. E no silêncio daquela madrugada, nenhuma palavra bastava. Nem mesmo o amor. Amanheceu com o céu coberto de nuvens, como se até o clima quisesse guardar silêncio depois do caos da noite anterior. Isabela acordou com os olhos inchados, o corpo dolorido pelas poucas horas de sono e a alma enrolada em pensamentos que não se acomodavam. Tomás ainda dormia, embora sua respiração fosse inquieta, como se a dor o alcançasse mesmo nos sonhos. Ela havia tomado uma decisão, embora ainda não soubesse como formulá-la. Julian tinha o direito de enfrentar o que havia deixado para trás, mas isso não significava que Isabela deveria abrir a porta de sua vida como se nada tivesse acontecido. Eles já não eram os mesmos. Ela não era mais a mulher que se desdobrava para sustentar o marido cambaleante. Agora era mãe, sozinha, inteira dentro de suas feridas, forte por obrigação, não por escolha. Ao meio-dia, Julian a esperava em um dos terraços do hotel. Tinha o olhar fixo no horizonte.
Isabela chegou sem pressa, sem enfeites, sem maquiagem, com a dignidade intacta em cada passo. Julian se levantou. Não tentou abraçá-la. Obrigado por vir. Ela se sentou sem responder. Ontem à noite tudo saiu do controle, disse ele. Não era minha intenção que Tomás descobrisse dessa forma. Eu estraguei. Você estragou muito antes, Julian, respondeu ela, com uma voz baixa, mas firme. Só que agora você está vendo. Julian assentiu, engolindo o silêncio como se fosse um espinho. Não estou aqui para pedir que você volte a me amar. Nem sequer para me justificar. Mas quero que me permita algo. Ele olhou-a nos olhos. Quero estar na vida de Tomás. Não como uma sombra. Não como uma história incompleta. Quero me mudar para a mesma cidade. Vê-lo crescer. Ir aos seus jogos de futebol, buscá-lo na escola, ajudá-lo com a lição de casa. Não te peço que me aceite na sua vida. Mas não quero continuar sendo um pai invisível. Isabela ficou imóvel. Seu primeiro impulso foi rejeitar a proposta. Seu instinto a empurrava a proteger seu filho da dor, da confusão, das promessas quebradas. Mas dentro dela, algo piscava. Não esperança. Algo mais cru, uma intuição. Tomás precisava de respostas. Precisava de verdades, mesmo que doíssem. E se Julian estava disposto a dá-las, então tinha que demonstrar com ações, não com palavras. Não espere que eu te receba de braços abertos, disse finalmente. Mas também não vou fechar a porta. A Tomás não se mente mais. Nada se oculta dele. E se você vai ficar, mais vale que fique inteiro. Não quero um pai que vem e vai como as ondas do mar. Não vou embora, prometeu ele. Isso o tempo dirá. Mais tarde, no quarto, Isabela chamou Tomás para conversar. O menino se sentou à sua frente com uma seriedade que não correspondia à sua idade, mas que aprenderá em meio à dor. Papai quer ficar por perto, disse ela. Não conosco, mas na cidade. Quer te ver, te acompanhar. Tomás ficou em silêncio. Depois abaixou o olhar. Quero conhecê-lo. Não como quando eu era pequeno. Quero saber quem ele é de verdade. Não quero idealizar um pai que não existe. A frase foi um golpe seco. Isabela sentiu um arrepio percorrer suas costas. Tomás falava com uma clareza que doía. Você acha que ele pode mudar? Perguntou ele, depois de um tempo. Não sei, filho. Às vezes as pessoas mudam. Às vezes apenas tentam. Mas o importante é que você saiba quem você é, além do que ele seja. Então quero tentar. Vou cuidar de você. Sempre. Nada vai mudar isso. O menino assentiu. Depois se abraçou a ela com força. Julian se instalou em um apartamento a poucas quadras da casa de Isabela, quando voltaram para sua cidade. Não pediu nada além do justo, tempo com seu filho. Acompanhava Tomás ao parque, levava-o à escola, ouvia-o com atenção, olhava-o como se cada segundo fosse uma oportunidade de reparar o passado. Isabela o observava de longe. Seguia com reservas, com o coração blindado, mas com os olhos abertos. Julian não mencionou novamente a possibilidade de reconstruir o que tiveram. Sabia que não podia, que já não lhe cabia. Seu lugar agora era outro. Um mais difícil. Um que exigia constância, humildade, verdade. Um dia, Tomás chegou com um desenho. Olha, mãe. É papai, você e eu. Mas papai está mais longe. Porque ainda está voltando. Isabela o abraçou sem dizer nada. Porque entendeu que seu filho já não sonhava com um conto perfeito. Só queria uma história real, mesmo que incompleta. Meses se passaram. Não foi fácil. Houve retrocessos, dúvidas, raivas, choros à meia-noite. Mas também houve momentos inesperados de ternura. Risos novos. Cumplicidade reconstruída. E, acima de tudo, uma verdade dita em voz alta, mesmo que custasse. Uma tarde, quando o céu tingiu-se de laranja e as ondas quebravam calmamente na praia, Isabela caminhou sozinha pela beira do mar. Levava os pés descalços, o vestido dançando com o vento, e a alma um pouco menos quebrada. Escutou, no eco de suas lembranças, a voz de Julian. E o que resta depois de tudo isso? Ela parou. Olhou para o céu. Respirou fundo. O que você decidir construir com o que ainda respira, sussurrou. E então, como se o vento a tivesse ouvido, sentiu algo mais. Uma presença suave. Não física. Não humana.
Um sussurro no coração. Eu faço novas todas as coisas. Deus não falava com trovões, não com milagres visíveis. Falava no meio do silêncio, quando a alma se abria. E ela entendeu. Não se tratava de perdoar porque o outro merecia. Tratava-se de soltar porque seu coração precisava de liberdade. Nem todos os amores sobrevivem. Nem todos os pais cumprem o que prometem. Mas as segundas oportunidades, quando dadas com honestidade, podem curar o que parecia perdido. Não apagar, mas sim reconstruir. Porque a vida, mesmo depois da traição mais amarga, continua. E Deus, em sua infinita misericórdia, pode transformar até a dor mais crua em uma oportunidade para recomeçar. E enquanto o mar continuava cantando sua canção antiga, Isabela sorriu. Não pelo que havia perdido, mas por tudo o que ainda restava por viver. Se esta história te agradou, convido você a me deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la. E se você passou por uma situação de engano similar, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Há muitas pessoas passando por uma situação semelhante. Esperamos que sua voz viva em você. Compartilhe esta história e seja parte da mudança. Lembre-se de me dizer de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Eu ficaria muito honrada se você deixasse um like, compartilhasse o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste exato momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.